Boa noite. Boa noite, Boa noite, Lucas. Tudo bem? tudo bem? Vamos Prazer estar aqui começar. com você. Que legal. Obrigada por aceitar o convite. Vamos começar a nossa transmissão. Na verdade, é um bate-papo, né? Eu achei muito interessante convidar vocês, alguns de vocês, né, que puderam estar conosco aqui, para falar da participação de vocês no Congresso, né? E também para apresentar vocês, né, para as pessoas que vão participar do Congresso e dar aquele gostinho e as pessoas terem a curiosidade. Então, o Lucas é um dos nossos convidados, né? Para a mesa redonda, ele vai falar detalhes sobre isso. Nós estamos aqui para dar nessa degustação, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o que ele faz e qual é a área dele. Vamos falar de inovação, né? O Lucas não se enganem com essa carinha novinha dele, ele é um cara aí bem engajado e já com certa experiência na área de inovação, e ele vai explicar para vocês. Então, Lucas, queremos agradecer a quem está, né, assistindo agora ao vivo, mas avisar que ficará gravada no nosso canal e vamos dar continuidade à entrevista, pedindo para o Lucas falar aí como ele começou na inovação, deve ter sido bem cedinho, né? O que é que ele faz hoje? Ele aí presta serviços em inovação e ele vai falar sobre tudo isso. Então, estamos aqui no espaço do Compass Clean 22, que começa no próximo dia 31, fiquem alertas. Então, Lucas, é com você agora. Agora você fala. Bom, boa noite para todo mundo, muito obrigado pelo espaço. Então, assim como a Maria falou, a gente vai basicamente fazer uma mesa redonda falando sobre inovação. É um espaço para a gente quebrar um pouquinho dos mitos, o que é inovação, entender um pouquinho mais o que essa palavrinha significa ali no nosso dia a dia, o que ela traz de bom, o que ela traz de ruim, enfim. Mas basicamente dando uma pequena palhinha da apresentação, sem querer falar muito sobre, e também falando um pouquinho sobre mim. Eu comecei na inovação sem saber exatamente o que era inovação e de fato, né? Então eu sempre estive fazendo cursos e começando na área de tecnologia, que é uma área que hoje em dia o pessoal automaticamente associa com inovação, e depois de um tempo no mercado de trabalho e começando a frequentar espaços de inovação, que existem vários espalhados por ali, eu comecei a descobrir que tecnologia não necessariamente é uma inovação, e muitas vezes a inovação ela está em contextos super simples, super detalhistas. Então, eu peguei aqui só um exemplo, né? Canetinha. Eu tenho uma canetinha que ela tem duas pontas. Isso na época que ela foi desenvolvida e que existiu duas pontas, foi uma inovação. Então, é algo extremamente simples, porque é uma ferramenta de escrever, né? Um lápis, uma caneta, uma canetinha, todos esses materiais que são super simples e rudimentares, entre aspas, na nossa vida, elas podem trazer um tipo de inovação diferente. Então, o que eu, Lucas, considero como inovação? É a criação de novos padrões a partir do que já existe e a gente criar novos caminhos criativos para aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, que solucione algum tipo de dor, algum problema que as pessoas tendem a ter no dia a dia delas, no uso delas de alguma determinada ferramenta. Então, por favor, fiquem convidados de participar e bater um papo ali para a gente conversar um pouquinho sobre esses mitos, o que as pessoas atrelam a palavra inovação, quais são os conceitos errados do que é ou não inovar, quais são as fórmulas de inovar, e já dando uma pequena adiantada, não existe fórmula, existem maneiras de estimular a inovação, mas não necessariamente que é algo como uma receita de bolo, né? E, bom, gente, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado, Maria, por tudo. Eu não sei se alguém já tem alguma dúvida ou se você também já quer tirar alguma dúvida sobre a apresentação. Eu gostaria que você falasse um pouco mais de como é conviver num ambiente de inovação, tipo 24 horas por dia, como vocês têm aí nas casas de inovação, né, nos ambientes. Os coworkings, eu sou adepta de coworking, né? Eu frequentava no Rio o Nex, e aqui a primeira vez que eu vim para São Carlos, né, eu usei o WIC, né, o WIC Lab,
Então, e vocês também têm uma casa de inovação. Fala aí disso, como é essa convivência, como tudo isso, e a interferência na criatividade e tudo. Legal. Eu acho que, antes de falar dos coworkings e espaços de inovação que a gente conhece hoje em dia como espaço de inovação, é legal a gente pensar que existem vários espaços de inovação que a gente não se dá conta de que é um espaço de inovação. Universidade é um deles, né? Eu vejo muitas pessoas falando de espaço de inovação, esquecendo escolas, que é um lugar que é feito para inovar, mas hoje em dia existe uma onda, né? É uma tendência de mercado e também de pessoas a frequentarem espaços que dão visibilidade para a inovação, que são os famosos coworkings, e hoje em dia eu tenho um co-living com outros sócios chamado Athena Collab, e dentro do Athena Collab é um lugar onde a gente basicamente tem insights criativos por conta do espaço e por conta das pessoas que frequentam ali. Então, eu considero muito que a inovação, ela surge naturalmente das pessoas, mas dá para a gente dar uma forçadinha para ela aparecer ali no meio, que é basicamente o convívio que a gente tem com as pessoas. E aí, falando um pouquinho de diversidade também que você trouxe, Maria, eu acredito que esses espaços de inovação hoje em dia, eles prezam, e eu acho que o principal forte dele é a diversidade, tanto de pessoas, dá para... as pessoas, elas são todas, desde coloridas visivelmente na pele, mas também mentalmente. Existem vários tipos de diferenciações de pessoas. Então, a inovação, ela tende a crescer e ser mais forte, mais impactante, quando a gente traz uma diversidade tanto de cor mesmo, cultural, tanto mesmo de divergência de pensamentos. Eu, por exemplo, fui diagnosticado com TDAH, e o TDAH ele traz um pensamento mais acelerado, ele traz um nível de criatividade um pouco diferente, então uma visão um pouco diferente do mundo, né? E é muito legal essa parte de pensar no TDAH e outros diversidades mesmo psicológicas no dia a dia. Comportamentais, né? Comportamentais, exatamente. Acho que é uma palavra muito boa, porque muitas vezes o comportamento diferente acaba dando espaço para a criatividade. Eu não estou falando que pessoas que não tenham TDAH ou não tenham diferenças comportamentais não consigam inovar. É uma questão de estímulos, você está dizendo, né? É Exatamente. uma questão de estímulos, né? E é um conjunto de estímulos e sensibilidade. Você é uma pessoa que sabe que o quanto eu sou TDAH, né? Que a gente conversa e Pois você é. diz que é um espelho, e é verdade, eu estou aí no caminho do diagnóstico. Enfim, e o que você fala é muito interessante. E uma coisa bem interessante que a gente consegue observar em lugares que trazem mais inovação é justamente isso, pessoas com pluralidade e estímulos presentes sempre recorrentemente no ambiente, seja por meio de outras pessoas, porque seres humanos são seres sociáveis, né? Independente de quanto você goste ou não de interagir com outros seres humanos, a gente é influenciado por pessoas que estão em volta da gente. Então, se a gente está num lugar onde as pessoas falam sobre criatividade, falam sobre inovação, falam sobre novas tendências e trazem inspirações para o dia a dia, inconscientemente, uma hora ou outra, você vai estar respirando e vai estar produzindo inovação no seu dia a dia. É o que os hackathons fazem, né? Eu participei Exatamente. de vários hackathons no Sebrae Lab do Rio Grande do Norte, né? Eu fiquei 2 anos mergulhada nos hackathons. Então, assim, o que você está dizendo estimula muito. Por quê? Porque você está vendo aquilo e o teu cérebro vai ser ativado para trabalhar. Aí você falou da questão da universidade. Quando a gente está dentro da universidade, mergulhar é ciência, ciência, ciência. Você fica naquela de ciência, ciência, tecnologia, tecnologia. É estímulo, né? Verdade. Exatamente. Basicamente, nós somos o ambiente que a gente está, né? Então, as pessoas que estão ao nosso redor influenciam muito mais do que a gente pode imaginar. E é por isso que, hoje em dia, esses espaços de inovação, os mais modinha, eu estou colocando aqui entre aspas, no sentido de os coworkings, hoje em dia, são muito buscados por conta de motivarem a inovação, mas o espaço por si só ele não é nada sem as pessoas. Então, quem cria os espaços são as pessoas.
Hoje em dia, por exemplo, no Athena Collab, vou puxar assim pelo lado da Athena Collab, Pode porque é onde eu tenho falar, o mais Athena eu convívio, né? conheço. Pode falar. Mas, de qualquer forma, a gente dando uma olhada nos moradores, nas pessoas que frequentam ali o espaço, elas acabam sendo estimuladas o tempo inteiro em relação à inovação, porque são pessoas que foram com esse objetivo para o espaço. Então, é legal sempre a gente pensar com qual objetivo que a gente está frequentando algum espaço e até para absorver aquilo ali da melhor maneira possível. A partir do momento que a gente se abre ao novo, abre a espaços, experimentações, que a gente vai conseguir realmente sentir e respirar aquilo, né? Como se fosse um oxigênio. E aí a inovação é exatamente sobre isso. Ela surge a partir do nada, mas surge a partir de pessoas, pensamentos coletivos. E é tão importante isso que você está falando, que eu diria que eu conheço a turma do Athena, é fantástica, já digo. Quando eu vou lá, nossa, não dá vontade de sair, a gente fica até tarde, né? Lembra? Ficava até tarde lá. Então, assim, eu até diria que é tão importante que a base são as pessoas e não o lugar, que se essas mesmas pessoas se sentassem numa mesa, num boteco, para falar do que elas falam, elas inovariam do mesmo jeito, elas se inventariam, porque eu sei que lá vocês são inventores, conheço o trabalho de algumas pessoas, então, assim, focar nas pessoas, é como você diz, né? Essa ligação, são essas interações que geram a inovação. Ninguém faz nada sozinho, né? Você até pode ter uma ideia, né? Eu vou falar aqui do professor Glaucio, né? Ele vai até palestrar com a gente no congresso, e ele diz uma coisa: não adianta você ter 100% de nada. E uma ideia na sua cabeça é 100% de nada. Porque está na sua cabeça, não vai virar nada, você não passou para ninguém, entendeu? A coisa não se concretiza. É muito importante o que você falou, e as universidades são, sim, importantes focos de inovação. Pois e dando uma palhinha sobre a mesa redonda também, uma moradora do Athena Collab, a Pamela, vai ajudar na mesa redonda. Então, vai ser um prazer ter ela ali no meio, porque todos os moradores ali, eu tenho uma experiência fantástica com as pessoas que estão frequentando o meio, porque elas acabam ensinando alguma coisa nova para a gente todos os dias. E a Pamela, acho que como moradora, ela pode até mostrar o outro lado da moeda, de como que ela se sente vivendo num espaço que foi criado justamente para estimular isso e o que acontece diferente dos outros espaços, no final das contas. E não vamos dar spoiler, tá? Mas a Pamela tem outro diferencial, que ela faz inovação voltada para a saúde. Né? Então, a gente não vai dar spoiler, mas a Pamela vai trazer aí vai mostrar para a gente, porque vocês ali, cada um tem uma área diferente, mas é incrível ver a interação e a troca que termina agregando para cada um de vocês, não é? Agrega. Ela está na saúde, mas você, conversando com ela, já traz, né, para o trabalho dela e vice-versa. Então, assim, vamos dizer, os atores de inovação, eles precisam se comunicar. Eu fiquei 2 anos no Rio Grande do Norte, mergulhada em fóruns, inovação, amei. O Sebrae Lab, para mim, foi, né, a maratona, passei por maratonas, até ganhamos uma maratona, né? Na época eu era estudante de Direito, então aí foram muitos hackathons, aqueles brainstorm, um monte de gente reunida dentro de um cubículo de vidro, pensando a respeito de ideias, como você falou, para solucionar problemas, né? Problemas pontuais, né? Que a sociedade tem, e isso é muito importante, porque as pessoas se perguntam, as pessoas que não têm esse convívio com a universidade, elas se perguntam e questionam muito, às vezes, né, a universidade, mas é lá que nasce, né, muita coisa, é lá que nasce muita coisa. Quando eu dava aula, às vezes, para que ciência? Por que eu estou fazendo isso? Eu digo, tá vendo esse interruptor aí, que ele, se tiver tudo escuro, você vai ver, porque ele é fosforescente? Isso veio de uma pesquisa. Alguém estudou muito, pesquisou muito, desenvolver um produto que é esse interruptor aí, e se apagar tudo no cinema, você se acha, porque tem aí no chão um material fosforescente. Então, assim, as pessoas
não conseguem associar a inovação, às vezes, a solução de problemas simples e, ao mesmo tempo, extremamente necessários. Eu queria que você falasse disso, né? Porque, nesse momento, eu sei que tem muita gente criando coisas interessantes lá, né? Como é isso de ficar pensando e criar coisas e resolver problemas e trazer produtos novos? Como é viver assim? Fala aí. Isso é uma coisa muito interessante. Pegando um gancho no que você falou, os hackathons, as universidades, o que tem em comum disso daí são as pessoas, o número de pessoas ali presentes querendo fazer o negócio acontecer. Eu acredito que uma pessoa, ela tem mais dificuldade a inovar caso ela esteja sozinha. Eu não estou falando que não consiga, porque assim como eu falei, não existe receita de bolo. A inovação surge de qualquer lugar, ela é igual mato, né? Chove mato, aí na frestinha da casa começa a nascer os matinhos. A inovação é exatamente isso. Nós somos seres humanos, nós somos seres curiosos, a gente gosta de procurar problema e resolver eles. Então, acho que a dificuldade, muitas vezes, é o estímulo para a gente conseguir resolver alguma coisa no meio do dia a dia. E a gente, estando com outras pessoas e as pessoas começando a falar dos problemas delas ou trazendo um pouco de experiência de vida, do dia a dia delas, a gente consegue tornar esse desafio um pouco mais leve, um pouco mais fácil, porque muitas vezes alguém diz alguma coisa ou fala alguma palavrinha mágica ali que vai resolver o mistério na nossa cabeça, que é o famoso insight criativo. Insight, exatamente. Eu ia Exatamente. perguntar, fala aí desse insight. Às vezes você está num lugar e você fica buscando um papel para anotar aquilo que deu aquela ideia. Você está com um problema batendo na cabeça. Já aconteceu com você, comigo também. Você está com um problema, uma coisa, né? uma questão para resolver, e você está no meio no ônibus ou no metrô e vem aquilo, nossa, vem aquele insight, tu tem que anotar, tem que pegar aquilo. Como é viver isso daí? Porque vocês têm desafios, né, para cumprir. E aí, de repente, a resposta do desafio vem no meio de você está fazendo um negócio que tem nada a ver. Isso é uma coisa muito legal. O que eu acho que as empresas pecam muito, assim, quando elas colocam funcionários para trabalhar seja qualquer coisa, seja desde empacotador de supermercado, que é uma tarefa relativamente simples, né? Você abre essa cola e coloca lá dentro, mas se a gente consegue dar um pouquinho de liberdade para essa pessoa, às vezes na hora do cafezinho, ela dá aquele insight criativo, ela consegue descobrir uma maneira dela empacotar as coisas mais rápido, e isso torna o trabalho dela mais fácil, mais tranquilo no dia a dia dela. Então, dá para ver que de coisinhas muito simples, de trabalhos que a gente acha que são simples, né? Porque no dia a dia a gente acaba descobrindo vários pequenos probleminhas ali. Exatamente. Todos os trabalhos, tudo que todo ser humano faz é digno de inovação, é digno de criação de coisas novas. Então, não existe nenhum trabalho que seja ruim ou nenhum trabalho que a gente não consiga trazer inovação no nosso dia a dia. Existe dinâmica nas coisas, e fantástico. Essa sua última fala foi incrível. Me lembrou muito quando eu entrei para trabalhar na indústria naval, né? Que eu trabalhei um tempo na indústria naval. E eu observava aquela dinâmica do trabalho, o que eu fazia e tudo, que muita gente diz, o trabalho administrativo é monótono. Não, é dinâmico. E o que eu fiz? Eu escrevi uma metodologia para melhorar aquilo. Virou um artigo, me deram um prêmio e virou norma, virou norma do departamento. E era uma coisa simples, só foi dinamizar um pouco mais, entendeu? O que você falou. Aí, uma vez, o chefe falou comigo, nossa, mas como eu disse, olha, chefe, se me mandar varrer a rua, todo dia eu vou varrendo a rua. Um dia eu vou achar uma forma diferente de varrer a rua. Ele até riu, né? Porque é isso, né? Se eu fizer uma coisa, eu sempre vou procurar uma forma de fazer aquela coisa de uma mais dinâmica, entendeu? Isso é a inovação, esse é o pensamento inovador, né? Como você acabou de falar, quem pode inovar? Diante do que você falou, todo mundo, qualquer pessoa inova. Tem gente que inova dentro de casa, todo dia, fazendo até, às vezes, fazendo o almoço e não sabe que está inovando, né?
Exatamente, aquele Arte temperinho que você culinária coloca tem muito. diferente já é a inovação. E Arte uma coisa culinária legal tem que muito. você falou em relação a se me coloca para varrer a rua, eu vou criar uma maneira diferente de varrer a rua. Eu garanto que tem gente que vai pensar, puxa, eu não vou conseguir fazer isso. E é engraçado que a gente não nasceu com isso. A gente não, provavelmente não consegue precisar o momento que aconteceu isso, mas por falta de explicações, né? Eu muito provavelmente algum dia eu estava interagindo com alguma pessoa, um professor, um amigo ou qualquer coisa e essa pessoa me motivou, me estimulou a criar alguma coisa de maneira diferente. A partir daí, o nosso cérebro cria associações de, nossa, Gatilhos, tudo pode ser qualquer coisa. feito de maneira diferente. Então, nunca é tarde para começar a buscar inovação, porque a inovação não é digna de uma pessoa só, é de todo mundo. E às vezes Todos a podem pessoa inovar. que se acha, nossa, eu não sou inovador, não é que a pessoa não é inovadora, ela só não teve o cliquezinho estado Ela mental, só, o às estímulo. vezes, ela até inova, ela só não percebe que está inovando. Exatamente. Entendeu? Então, esse daí, o que o Lucas está falando, que a gente está conversando aqui, para quem vai nos assistir depois ou está nos vendo agora, é um convite para vocês. Inove sempre que puder. Sempre que você achar que algo pode melhorar, aquilo já é um estímulo para a inovação. Exatamente. A Certo? inovação surge desses pequenos pensamentos, né? Como que eu posso fazer isso aqui melhor, mais rápido, de maneira mais tranquila? Esses gatilhos alimentares que a gente tem que prestar muita atenção, porque deixa o nosso dia a dia divertido e até às vezes mais leve, mais fácil, mais... Nossa, e uma sensação gostosa, né? Quando você Exatamente. faz uma coisa que vai melhorar ou um processo, né? Geralmente se inova em processo, eu acho que é o mais comum a inovação em processo do que em produto. Inovar em produto é bem mais complexo do que você inovar num processo, né? Eu acho, me corrija se eu estiver errada, mas muita gente inova diariamente em processos e nem percebe que inovou, entendeu? É quando você faz uma coisa melhor e, nossa, isso ficou melhor dessa forma, pronto, você já inovou. Então, assim, aproveita e faz esse convite para as pessoas, né, a Bom, respeito da gente, inovação. vamos. Então, a gente vai ter essa mesa redonda. Essa mesa redonda não é uma apresentação, é um convite para vocês participarem desse debate com a gente. Então, trazerem dúvidas, conversarem, perguntar: nossa, mas como que eu posso inovar nesse contexto? Não consigo ver isso, porque é daí que surge a inovação, das perguntas, do tipo: como que eu posso fazer isso? E eu acho que uma coisa muito interessante, conforme você estava falando de exemplos de inovação, deu para ver o sorriso e a diversão de você pensar nisso Sim, acontecendo. Muitas eu me vezes, quando a lembro, gente eu acho deixa de ser super, criança, né? a gente perde isso. E inovar, resgatar isso, esse sorriso no rosto de fazer um negócio diferente. Porque quem não fica feliz, às vezes, de ver uma criança às vezes, nossa, mãe, descobri uma coisa nova. E às vezes essa coisa nova é tão boba para a mãe, porque ela já viu aquilo milhares de vezes. E a inovação é isso, é a gente resgatar essa criança que está perdida dentro da gente, porque ela é o que vai dar mais motivação, mais felicidade no nosso dia a dia. Isso quebra a rotina de um trabalho que muita gente acha que é chato. Eu trabalhei 4 anos no administrativo, no Arsenal, e eu digo para você, não foi chato, foi dinâmico, porque todos os dias eu pensava, na época eu fazia direito, eu tava estudando mediação de conflitos, eu estava estudando disciplinas que associavam ao meu trabalho, e eu ia juntando as peças daquele quebra-cabeça para poder criar alguma coisa, né? E foi muito bom para mim no final. A Marinha reconheceu, até ganhei uma medalha, porque a inovação está em tudo. Você pode inovar em tudo que você faz e torna aquele seu trabalho, né, mais dinâmico, mais feliz, né, mais interessante, muito legal. A gente, professor, principalmente de química, né, física, eletrônica, robótica, que tem uma certa obrigação de estar sempre criando coisas novas, a gente já entra nesse ritmo dentro da universidade, né? Pois esse ritmo é difícil de pegar, mas depois, na hora que você decola, vira uma coisa normal no nosso dia a dia, Natural. é igual respirar. Natural, exatamente. Para a gente inovar, criar,
ficar o tempo todo, né? A minha cabeça não para, fico da sua também, né? Eu sei, e a gente já conversou muito. Fica acelerada com 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Parece aquele seriado né, que aparece um monte de coisas assim, flutuando na sua cabeça. Por quê? Porque a gente está o tempo todo pensando em melhorar algum tipo de processo ou situação, ou na vida pessoal mesmo, ou na vida profissional e na carreira. Bom, eu espero que as pessoas que assistam tenham gostado. Eu, particularmente, adorei suas falas, né? É bem a sua cara, eu já te conheço, já conversei, a gente, quando começa a conversar, né? Passa horas, incrível, e aproveitem o que o Lucas falou. É um jovem, certo? Com uma experiência de inovação a ser respeitado. Eu acho isso muito interessante que a gente diga, né? Porque para se tirar aquele tabu, né, de que precisa ter 30, 40, 50 anos, hoje a inovação está saindo dos jovens, até porque vocês tiveram acesso a ferramentas, né, que nós não tivemos na minha época. Por exemplo, como eu já falei para você, eu escrevi o meu primeiro programinha, eu tinha 17 anos, mas não existia Google, não existia nada, era com Basic, não vão rir, tá? Era com Basic, não tinha nada, mas funcionou. E aí eu ficava horas enfiada na biblioteca comendo poeira se eu quisesse pesquisar. Hoje eu carrego no celular o que eu quiser, entendeu? Então, vocês com essas ferramentas, o cérebro de vocês está a 1000, vocês estão chegando muito mais rápido, né? Em lugares onde a gente demorou mais tempo para chegar. Então, eu estou muito feliz de ver como vocês jovens estão aproveitando. E conheço um número enorme, né, de inovadores aí, com menos de 30 anos, né? Então, assim, estou bem feliz. Muito obrigada pela sua Obrigado eu pela participação. oportunidade. E faz E aí fica... a chamada para o pessoal aí. Gente, Claro. vamos nos inscrever. E fica o convite ali, por favor, participem, caso vocês nossa, travou a língua. Caso vocês tenham achado interessante a nossa conversa, para ter espaço para a gente conversar, bater um papo, eu adoro ouvir outras pessoas. Vai estar presente, reforçando também a Pamela, mais outra pessoa que também é incrível, ela é muito boa em ter várias ideias, ela é uma pessoa super energética, e é legal, às vezes, a gente ver esse tipo de energia para transmitir para a gente, né? A gente aproveitar a energia dos outros para a gente, todo mundo crescer junto. Isso, é contagiante. Então, gente, a gente se despede aqui. Muito obrigada mesmo, agradece. Eu sei que a Pamela estaria aqui se ela pudesse, mas ela vai estar no nosso evento junto com o Lucas. Então, muito obrigada e uma boa noite para todos vocês. E Boa assistam noite, o vídeo gente. e deixem aí as perguntas que depois a gente vê e o Lucas responde. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.